justiça. O que tem a ver, o que a Bíblia fala sobre justiça, porque justiça tem tudo a ver com aquilo que nós queremos ser como igreja. Nós temos uma ONG, que é a BASC, que é uma ONG da igreja, mas a BASC talvez é uma maneira de estruturar a ação social da igreja, é uma maneira de direcionar as ações sociais da igreja, mas não significa necessariamente que nós servimos as pessoas, não significa ainda mais que você serve as pessoas. Não é porque a BASC levantou meia tonelada no domingo da compaixão, que é o segundo domingo, que você está de alguma maneira envolvido com isso. Não é porque servimos algumas famílias que você de alguma maneira tem sido um discípulo de Jesus. E isso é de grande importância, falar de justiça para um crente e para uma igreja que quer agradar a Deus. Repita assim comigo: justiça é um assunto importante para quem quer agradar a Deus. É para quem quer levar Deus a sério, para quem leva a sua fé a sério, para quem não brinca de ser discípulo de Jesus. Esse é um assunto que nós precisamos trazer para a pauta e pensar nessa manhã, refletir nessa manhã. E eu sou grato de maneira especial a esse livro aqui que eu indiquei, O Justiça Generosa, do Tim Keller, que é um pastor em Nova York, que tem feito um trabalho espetacular em Manhattan, que é o metro quadrado mais caro do mundo. Ele tem, desde 1989, plantado uma igreja com milhares de pessoas, que tem sido marcado por missões urbanas, por serviço aos pobres, por missões e por plantação de igreja. É considerado o C.S. Lewis aí do século XXI. É considerado alguém que tem sido de grande impacto. Então, quando você for lá na livraria, tiver qualquer coisa do Timothy Keller, você pode levar de olhos fechados. E eu sou de alguma maneira grato a isso, que é base do ensino sobre esse assunto. Então, nessa manhã eu quero ler a Bíblia com você. Eu quero que você fique, vai aparecer na tela, que você anotasse esses textos, que você meditasse, e eu quero conversar com você sobre isso. Como fazemos justiça? Vamos falar como fazemos justiça? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Miqueias, profeta, capítulo 6, versículo 8. Jonas, você achou Jonas, depois Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O áudio está. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, queridos, em nome de Jesus. Você achou? Diz amém. Você achou? Diga amém. Amém. Vamos caminhar, que a gente tem alguns minutos. Diz assim a palavra do Senhor. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça social e ande a misericórdia, que está em outra versão, e ande humildemente com o seu Deus. Vai orando ao Senhor e fala: Deus, eu quero andar com o Senhor, eu quero andar humildemente com o Senhor. Começa a orar e pedir isso nessa manhã. Pede a Deus para falar com você em nome de Jesus. Pede a Deus para ouvir de uma maneira especial. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu povo que está aqui nessa manhã. Obrigado pela tua igreja que está aqui nessa manhã reunida. E nós queremos aprender na tua palavra como fazemos justiça, Senhor, como nós agradamos o Senhor. Nós queremos andar humildemente com o Senhor. Por isso, capta a nossa atenção e quebranta o nosso coração. Abre os nossos olhos, a nossa visão, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Como é que você analisa, talvez, um jovem que é formado em Direito, que se transforma num advogado bem sucedido no centro de São Paulo, e talvez trabalha no escritório mais requisitado, talvez um escritório que talvez é o sonho de todo advogado, e ele sai de lá, ele aceita um emprego que talvez ele vai ganhar 10 vezes menos, talvez para servir a comunidade pobre na periferia, na zona leste de São Paulo. O que você diria talvez de um jovem seminarista, que talvez tem planos, tem talentos, tem dons, e talvez ele abandona talvez um bairro nobre onde ele mora, para morar num lugar pobre, talvez no bairro mais pobre da sua cidade? O que isso diria a você? Isso diz gente que vive de modo confortável. Muitos de nós vivemos de modo confortável, mas que faz sacrifícios próprios. Isso é o que a Bíblia chama de fazer justiça. Gente que teria tudo para ajuntar, para ganhar, mas de alguma maneira abre mão em benefício de outras pessoas. Isso é o que a Bíblia chama de fazer justiça. Talvez você não está tão consciente disso, porque a gente faz pouco sacrifício,
mas o texto que nós lemos aqui de Miqueias capítulo 6, versículo 8, sintetiza qual é a vida que agrada a Deus. Você está com a Bíblia aberta aí? Eu quero que você me acompanhe. A Bíblia vai dizendo: Ele te mostrou a você, homem, o que é bom e o que Deus exige. O que é que Deus exige de você nessa manhã? Você está com a Bíblia aberta? Repita assim comigo: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É tão interessante que a Bíblia coloca que você pode sintetizar que existem algumas coisas, não é que Deus recomenda, não é que Deus talvez diz, olha, pense no assunto, mas Deus exige. Deus faz uma exigência, Ele coloca lá no alto dos requisitos para aqueles que querem andar com Ele, e o texto inicia dizendo, olha, pratica a justiça, faça a justiça, porque justiça é algo tão sério. Falar de justiça, você sabe disso. Você liga a televisão e quando você assiste aqueles noticiários como Cidade Alerta ou o programa do Marcelo Rezende, que só tem sangue, se apertar a televisão só sai sangue, esse programa, mas o brado que tem em toda a sociedade brasileira quando você liga qualquer noticiário é querendo justiça. Nós vivemos uma sociedade injusta. Quem concorda que a nossa sociedade é injusta? Levanta a mão. É uma sociedade injusta, é um clamor. Nós olhamos para o Palácio do Planalto, nós olhamos para a Câmara dos Vereadores, nós nos indignamos pela falta de justiça, nós ansiamos por justiça. A questão da justiça é tão séria que Mateus capítulo 5, versículo 6, há uma bem-aventurança que o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que têm o quê? Fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Satisfeitos. E a Bíblia ensina uma coisa tão clara nessa manhã. Eu quero ler a Bíblia com você, que nós devemos amar aquilo que Deus ama. Você ama o que Deus ama? Porque é muito fácil a gente vir aqui para o culto e, glória a Deus, ouve uma palavra, vem no live. Ontem teve uma multidão de jovens, vai crescer, tem acampamento, tem retiro de casais. Mas a pergunta-chave nessa manhã é: você ama o que Deus ama? Você valoriza o que Deus valoriza? E o que é que está implícito, talvez, nesse texto que nós lemos de Miqueias, capítulo 6, versículo 8? Está implícito que nós devemos praticar a justiça, e aqui está com fidelidade, mas a palavra talvez melhor seja misericórdia. Devemos praticar a justiça e amar a misericórdia. E aí eu quero abrir, antes de dar alguns conceitos, que parece que são duas coisas diferentes. Justiça é uma coisa, misericórdia é outra. Justiça é para quem tem a lei, é cumprir a lei, é dar às pessoas o que é de direito. Misericórdia é uma outra coisa, mas na Bíblia não são. São duas coisas que andam junto. Eu não quero nem falar do termo original, na verdade, nem eu entendo o termo original, mas que estudei para usar um léxico lá e talvez olhar alguma coisa no dicionário para entender. Mas é interessante que a palavra lá no original para essa palavra justiça significa ação. A palavrinha, quando aparece na sua Bíblia aí, justiça, quando você lê qualquer referência, pratique a justiça, faça a justiça, ame a justiça, a palavrinha no original, porque a Bíblia, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, já tem aqui. Obrigado, muito obrigado. A palavrinha significa ação, ação, diga ação. Repita assim: justiça é ação. Porque nada muda na sua vida, na vida das pessoas, na nossa cidade, quando você vê um noticiário, você lê a página de um jornal e apenas tem uma indignação santa. Apenas diz: meu Deus, o problema dos menores abandonados, meu Deus, o problema dos moradores de rua, meu Deus, isso não muda nada. A palavra lá no original, que até aqui quer dizer mispat, quer dizer ação. E a outra palavra para misericórdia quer dizer shezet, quer dizer o motivo, a motivação. Então, quando se fala de justiça e misericórdia, são duas coisas juntas que tem algo que você precisa entender. Nós precisamos fazer justiça com amor misericordioso. É isso que nós queremos como igreja de Jesus. Você pode dizer amém? Quando fazemos um sopão, quando fazemos um levantamento do domingo da compaixão, quando nós queremos servir a nossa comunidade, quando olhamos para aquelas pessoas que estão no sinaleiro, tem um garoto aqui próximo à avenida, você sabe que é do Mário Dedini, cruzando ali para ir para a SP304, que fica ali como um gadareno dos tempos modernos. Quantos de nós paramos para falar de Jesus para ele? Quantos paramos para perguntar o nome dele? Talvez para dizer, olha, para de alguma maneira fazer algo no nome de Jesus. Porque nós temos dificuldades em exercer uma justiça com amor misericordioso. E eu quero talvez falar nessa manhã o que significa fazer justiça. E eu quero dar alguns conceitos para você anotar. E vamos ler a Bíblia. O primeiro é esse: justiça significa cuidar dos vulneráveis. Vamos falar isso?
Então a primeira coisa, esse assunto não é da polícia, não é da delegacia, não é do Palácio do Planalto, não é da Câmara dos Vereadores, não é da Prefeitura, mas justiça é algo que nós vemos no texto. Deus exige, pratique a justiça. Fala para quem está do seu lado, pratique a justiça. Então quando entendemos, talvez você fala como é que fazemos, o que é praticar a justiça. A primeira coisa, justiça significa cuidar dos vulneráveis, cuidar daqueles que não têm acesso, que talvez não têm proteção e não têm cuidado. Porque falar de justiça significa isso aqui: dar aquilo que é devido às pessoas, seja punição, seja proteção ou seja cuidado. Justiça é isso, dar àqueles que precisam punição, punição a eles. Talvez é aquilo que quando pensamos em justiça, o que mais nós pensamos. Punição aos culpados, aqueles que são assassinos, aqueles que roubam. Mas justiça é algo mais, é dar proteção e cuidado. Tem um texto, é isso que a gente vai ler aqui. Vamos ler todos juntos. Erga voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Há um outro texto, que Zacarias capítulo 7, 9, 10, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro necessitado, nem tramem maldade uns com os outros. Quando se trata das Escrituras, você pode reparar, se você ler a Bíblia, aparece sempre, invariavelmente, um grupo que se chama o Quarteto da Vulnerabilidade. Deus fala de boca cheia, dizendo: olha, quando você analisa as orientações para o povo de Deus, que são o que? A Bíblia sempre fala: os viúvas, órfãos, estrangeiros e os necessitados. Viúvas, órfãos, estrangeiros e necessitados. Vamos falar isso? Viúvas, sempre que a palavra de Deus ele usa, você lê de Gênesis, Apocalipse e Tiago, volta a aparecer, Deus sempre coloca um alerta especial: não esqueça da viúva e do órfão, não esqueça do estrangeiro, não esqueça dos pobres, não esqueça dos necessitados. E esses grupos, talvez nós podemos analisar hoje outros tipos de pessoas, talvez os idosos, os moradores de ruas, os refugiados. É por isso que nós recebemos os nossos irmãos da Síria. Nós entendemos que não é algo só: olha como a Bethesda é bonzinho, olha como a igreja é legal. Não, é uma ordenança da palavra de Deus. Fazer justiça significa cuidar dos vulneráveis. Por isso, a justiça de uma sociedade tem a ver com algo: a sua família e você vai ser tratado, avaliado de acordo com o tratamento que você dá a esses grupos. Você tem cuidado dessas pessoas? Nós temos nos envolvido com essas pessoas, porque a grande questão é que isso não é só falta de misericórdia, mas é violação a um mandamento de Deus, violação da justiça, porque Deus ama quem tem menos poder social. Eu sei que há uma igualdade na palavra de Deus. Esse papo do PT que pega o gancho, desculpe quem é petista aí, que pega o bonde na questão da esquerda, que não existe mais, porque nós nos preocupamos com o pobre, e é com o pobre enchendo o bolso. Não tem voz. Nós queremos justiça, seja para o rico, seja para o pobre. Mas é fato bíblico que Deus ama e defende quem tem menos poder econômico e social. Por isso vem uma segunda coisa: justiça reflete o caráter de Deus. Você pode falar: justiça reflete o caráter de Deus? Justiça reflete o caráter de Deus. Talvez você diz: pastor, por que eu devo me preocupar com os vulneráveis? Vulneráveis, talvez, antes de falar do caráter de Deus, tem a ver com jovens, talvez estudarem direito, não para encher o bolso, mas para de alguma maneira processar algumas empresas, até mesmo nessa cidade, que talvez estão chupinhando, para usar o português claro, talvez abusando de idosos com empréstimos a juros abusivos, como verdadeiros agiotas. Gente que está oprimindo o pobre, que vai lá no Banco Cacique e algumas financiadoras e não tem o mínimo conhecimento da lei, e estão ganhando, destruindo essas famílias. Pessoas que se levantam e dizem: basta, eu quero fazer justiça. Gente que vai estudar para de alguma maneira servir essa cidade. A gente tem muitos vulneráveis. Será que nós estamos fazendo alguma coisa? Ou você olha para a Basque e fala: não, que é a Basque, eu vou lá, eu sou voluntário lá na Casa Compaixão, eu já fui lá. Eu vou na festa dia 1 de agosto, lá no Véu da Noiva, eu dei dinheiro. A Bíblia diz que justiça tem a ver com essa preocupação, cuidar dos vulneráveis. E o segundo reflete o caráter de Deus. Por que devemos cuidar dos vulneráveis? Porque Deus se preocupa com eles. Amém? Diga assim: Deus se preocupa com eles.
Vamos ver alguns versículos que a gente tem pouco tempo aqui nessa manhã. Eu sei que vocês esperavam outra palavra, mas nós precisamos ensinar a igreja também. Salmo capítulo 146, 7 e 9 diz: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ricos. Palavra de Deus. Um outro texto, Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. Ele defende a causa do órfão e dá. Ele ama o estrangeiro, dando-lhe roupa. Palavra de Deus. Princípio que não passou, que não caducou, princípios que continuam. Sabe o que continua? Quando a gente lê o Velho Testamento, e talvez há pregadores que dizem, caducou. Isso aqui nós olhamos tem a ver com o caráter de Deus, e o caráter de Deus não muda. Você pode dizer, o caráter de Deus não muda. Por isso que eu posso pegar um texto do Antigo Testamento e falar, é para hoje, porque o caráter de Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. É por isso que nós queremos cuidar deles. É por isso que nós queremos nos envolver. E é surpreendente como Deus Ele aparece na Bíblia como defensor desses grupos. Eu gosto de ser apresentado nos lugares que eu vou como Ricardo Capra, pastor da Igreja Batista Bethesda, por uma simples razão. É assim que eu sou conhecido. Essa é a minha principal atividade. E não é talvez desconfiar e analisar que Deus aparece apresentado nas Escrituras Sagradas como defensor do órfão e defensor da viúva e protetor do órfão. Em todos os lugares aparece o Senhor dos Exércitos, que é aquele que defende a causa do órfão e da viúva. Será que a gente se estranha isso? Deus ama o rico, quantos creem nisso, diga amém. Ama ou não? Você tem certeza? A teologia latino-americana diz que Deus tem uma paixão pelo pobre, Ele tem uma inclinação pelo pobre. É óbvio que a Bíblia diz que não há parcialidade. Nós queremos justiça, seja para o rico, seja para o pobre. Mas a realidade é que os versos que dizem que Deus defende o pobre aparecem centenas de vezes mais do que aquela que diz que Ele faz justiça ao rico. Por uma simples razão: o pobre não tem acesso. O pobre não pode contratar um advogado. O pobre não tem conhecimento. O pobre talvez está alheio a alguns lugares que o rico tem condições de contratar. Por isso Deus dá uma atenção especial a esses grupos. Olha o texto: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Justiça não é dar cesta básica. Justiça não é só dar um alimento no domingo da compaixão. Justiça vai muito além. Olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio 27:9. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá? Todo o povo dirá? Amém. Outro texto, que a gente vai ler a Bíblia, espero que você esteja anotando para orar nessa tarde. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar. Você quer algo atual para tempo de eleição? Quantos querem talvez analisar? Eu quero aprender a votar. Eu quero ter um parâmetro. Leia os profetas do Antigo Testamento. Parece que você está de cara com as notícias da manchete do jornal. Você está de cara com algumas coisas que acontecem no Brasil. Por isso você precisa entender claramente que justiça é isso. Se você não anotou ainda, justiça reflete o caráter de Deus. Diga: justiça reflete o caráter de Deus. Uma terceira coisa nessa manhã é isso: justiça significa relacionamentos corretos. Diga isso. Então justiça é cuidar dos pobres. Nós precisamos nos envolver como igreja, servir mais, amar mais, porque às vezes nós passamos ao lado de uma figura sem atrativos, e o máximo que nós fazemos é dar uma moeda. O máximo que nós fazemos, talvez no extremo, é fechar a janela do nosso carro, ou talvez passamos e damos um dinheiro, ou não damos, mas nós não olhamos que ali há uma figura humana, há um ser humano que é criatura de Deus, que tem uma história, ao qual Jesus morreu por ele, e nós precisamos amar. Nós não podemos passar de largo. Nós não podemos tratar talvez como alguém inferior. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Mas justiça não é só isso. Tem a ver com ser justo. Ser justo é um termo que a Bíblia traduz, uma outra palavrinha que tem a versão mais antiga, que é ser reto. Agora a gente acha que retidão tem a ver só com integridade, retidão tem a ver só com oração, com jejum, com Bíblia, mas não. Retos, na verdade, tem a ver com uma vida de relacionamentos corretos. Ou seja, retos são aqueles que são retos com Deus e, portanto, são comprometidos em fazer retos
todos os outros relacionamentos da vida. A minha pergunta é: seus relacionamentos são retos no ambiente de trabalho, com o vizinho, com o pobre, com as pessoas que talvez não te dão nada, com as pessoas que você não conhece? Será que os seus relacionamentos são corretos? Você trata todos os seres humanos de maneira igual? Agora pare para pensar. Você trata de maneira igual? Seja sincero, sim ou não? A gente não trata de maneira igual. A gente trata melhor aqueles que nos tratam bem. A gente trata melhor aqueles que a gente tem afinidade. A gente trata melhor os nossos. Olhe lá, pastor, mas nós temos dificuldade em acertar os nossos relacionamentos. Nós não tratamos com igualdade aquele embriagado, aquele noia que está lá do lado da sua casa, que talvez é um estorvo. Você pensa em duas coisas: ou que ele vai internado, que a polícia o leve, ou pensa em mudar de lugar, porque você não entendeu ainda o que é fazer justiça. Você não entendeu o que é se levantar no poder de Jesus. Há um texto para a gente partir para o final de Jó, que Jó sintetiza de uma maneira especial o que é ser reto, o que é ser justo. E ele coloca assim, se você quiser anotar, Jó capítulo 29, 12 a 17, ele diz: porque eu socorri o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Será que a gente está atento? Eu vejo muita coisa no Facebook. Talvez a gente coloca uma piada, ou a gente talvez dá risada, compartilha, marca as pessoas, mas quando se trata de algo sério, em assuntos de justiça social, ninguém compartilha, ninguém lê, ninguém está interessado. Quando se trata nos assuntos de política, no máximo a gente quer fazer barganha, sem entender as verdadeiras implicações da justiça. E justiça tem a ver com relacionamentos corretos, fazer com que a sociedade seja diferente. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Você não consegue nem dentro de casa tratar as pessoas de maneira justa. Às vezes você não consegue se relacionar. É tempo de arrependimento. Em último lugar, justiça inclui generosidade. Vamos falar isso? É tão interessante que as escrituras dizem que na Bíblia os presentes aos pobres são chamados de obras de justiça. A Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda talvez não veja. Nós não devemos talvez propagar, mas a piedade e as nossas obras têm que ser no anonimato. Isso não significa que você não vai colocar no envelope. Está falando, talvez não bater no peito e falar: ó, eu cuido dos pobres, eu sou voluntário na BASC, ó, eu entreguei 20 quilos no domingo da compaixão, eu vou no sopão do Live Promove lá e as celas. Não é isso. Tem muita gente que diz que não concorda que justiça é generosidade. A maioria dos teólogos e as pessoas dizem: não, pastor, justiça é punir talvez o infrator, é dar talvez os direitos àqueles que não têm direito. Mas eu não acredito nisso, porque a Bíblia de alguma maneira vai dizendo isso, que o presente aos pobres são chamados de obras de justiça. Ou seja, não ofertar, presta atenção, com generosidade, não é mesquinharia só, não é avareza, não é incredulidade, mas injustiça, é uma violação à lei de Deus. Quando você é alguém que não contribui e de alguma maneira no seu orçamento não tem oferta aos pobres, porque você se sente muito pobre, isso não é só mesquinharia ou falta, mas injustiça. Injustiça é violar uma lei de Deus, é algo que Deus exige e é algo que Deus espera. A gente fecha com esse texto, um dos textos que é Ezequiel, capítulo 18, 5, 7, 8, que diz assim: sendo, pois, um homem justo e procedendo com retidão e justiça, ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, mas dá a comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Dá uma olhada no que a Bíblia está falando. É interessante que a Bíblia está falando que ele não é ladrão, ele não comete roubos, mas poderia parar por aí: olha, não roubo. Não precisa nem levantar a mão, eu espero que aqui ninguém esteja roubando. Se você está roubando, Deus quer trazer arrependimento para você nessa manhã. Seja uma caneta da sua empresa, seja um lápis. Mas às vezes você está nessa manhã: glória a Deus que eu não sou ladrão. Quantos podem dizer glória a Deus? Tem alguns, eu quero orar por você no final, tá? É porque tem gente que está roubando que é do Senhor. Segundo Malaquias capítulo 3, segundo as escrituras, roubando que pertence a Deus. Mas está valendo.
Mas a Bíblia não para aí. A implicação é que se não compartilharmos de modo ativo e generoso os nossos recursos com os pobres, nós somos ladrões. Não é só dizer que eu não roubo, mas se eu não compartilho os meus bens generosamente, eu não estou vivendo de maneira justa. É isso que a palavra de Deus nos chama. Nessa manhã eu quero que você anote esses textos, ore durante essa semana e avalie a sua vida sobre o que nós precisamos fazer. O que é que nós precisamos fazer como discípulos que levam a vida cristã a séria? E aí eu fecho com esse texto, enquanto a banda vai chegando, de Isaías 58, 6 e 7. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos ler? Essa é a palavra de Deus. Esse é um texto que está falando de jejum. Agora não usa esse texto para não se abster de alimento. Olha, pastor, eu estou comendo porque a minha grande dificuldade sabe, é o desenho do Smurf. Eu tirei o desenho do Smurf. Não, você precisa se abster. Mas a Bíblia diz também que não adianta nada jejuar, gritar, adorar, espernear, porque o jejum que ele deseja é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, partilhar comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. É isso que Deus deseja.